Livro de Deuteronômio, a épica conclusão da Torá e, não queria dizer, mas Moisés morre no final. Mas antes, para entendermos este livro, nós precisamos nos lembrar um pouco da história. Israel escapou da escravidão no Egito e passou um ano no Monte Sinai. Foi ali onde eles fizeram um pacto com Deus para obedecer todas as leis. Em seguida, eles rodearam pelo deserto por 40 anos, chegando até a beira do Rio Jordão, que fica bem em frente à terra que Deus os prometeu. Então eles estão prontos para ir, e é aí que o livro de Deuteronômio começa. E na verdade esse livro é um discurso que Moisés faz na forma de um bate-papo com essa nova geração de Israel que está prestes a entrar na terra. E esse discurso é dividido em 3 grandes sessões. Então, Moisés começa a primeira parte do seu discurso com um tom sombrio, pois está destacando a rebeldia de Israel e a resistência que vem acontecendo nos últimos 40 anos. O que configura o restante dessa primeira parte é que Moisés desafia essa nova geração a ser diferente dos seus pais e responder à graça de Deus com amor e com obediência. Então, ele os lembra dos 10 mandamentos como os princípios do pacto e em seguida deixa para eles aquele versículo muito conhecido: Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus e único Deus. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Atualmente, na tradição judaica, isso é chamado de Shema, porque a primeira palavra do versículo no hebraico é Shema Israel. E isso se tornou uma oração muito importante no judaísmo, sendo recitada 2 vezes por dia. E isso enfatiza o compromisso exclusivo do israelita com o seu único e verdadeiro Deus, que os amou e os resgatou da escravidão. Isso foi dito porque eles estavam prestes a entrar numa terra onde pessoas adoravam a muitos outros deuses, e Moisés afirma que a lealdade ao Senhor Deus é o único caminho para a vida. Agora, notem o seguinte, essas palavras-chave no Shema, ouçam e amem. Vocês vão encontrar muito essas palavras durante toda a primeira parte. A palavra ouçam em hebraico significa muito mais do que apenas deixar ondas sonoras entrarem nos seus ouvidos. Ela inclui a ideia de responder ao que você ouviu. Então, para Israel isso significa responder à graça de Deus obedecendo às leis do pacto. E ouvir deve sempre ser seguido pelo amor. Sim, o amor é a verdadeira motivação para obedecer às leis. Israel não vai obedecer sem amor e não vai amar verdadeiramente se não obedecer. Então, há essa justa conexão entre ouvir e amar que vai guiar o livro inteiro. Moisés diz ao povo que se eles obedecerem e amarem, eles vão cumprir o seu propósito, o seu chamado original como a família de Abraão, para mostrar a todas as nações a sabedoria, a justiça de Deus e quanto Deus os abençoou. A segunda sessão em Deuteronômio é um grande bloco de leis e comandos, e é por isso que o livro tem esse nome. Deuteronômio significa segunda lei, isso porque muitas dessas leis eles já tinham ouvido. Na verdade, na primeira linha do livro, nos é dito que Moisés está explicando, esclarecendo as leis, então ele está repetindo e expandindo essas leis para que elas sejam relevantes para essa nova geração. A lei sobre como adorar a Deus, leis sobre estrutura de liderança, sobre justiça social e mais algumas leis sobre adoração. Agora, depois de todas as leis, Moisés adverte Israel das consequências da sua obediência ou desobediência, ou nas suas palavras, da bênção ou da maldição. Se eles ouvirem e amarem, eles experimentarão bênção e abundância na terra. Mas se não fizerem isso, eles vão ter fome, sofrer com as pragas e vão ser expulsos da sua terra para o exílio, o que nos leva à seção final do seu discurso. Aqui Moisés diz: eu ponho diante de vós hoje vida ou morte, bênção ou maldição. Então escolha a vida. Mas depois as coisas ficam realmente interessantes porque ele conhece essas pessoas. Moisés sabe que eles não vão obedecer e por isso ele prevê o fracasso deles e até mesmo o seu futuro exílio da terra prometida. E ele se concentra no que ele acha que é a verdadeira fonte do problema. Eles têm um coração duro, egoísta, e é como se eles fossem incapazes de amar verdadeiramente a Deus de uma forma que traz obediência. Mas esse problema não é único para Israel.
Na verdade, Moisés, quando ele está usando essa linguagem sobre bênção e maldição, ele está juntando a história de Israel com a história de toda a humanidade, desde Gênesis 1 até Gênesis 3. Adão e Eva também foram abençoados por Deus, assim como Israel, e foi dado a eles uma escolha de confiar e obedecer a Deus, como Israel. Então eles se rebelam e trouxeram uma maldição sobre a terra, assim como Moisés sabe que Israel vai fazer. Então, essas histórias são sobre o coração duro de Israel, mas eles são realmente uma janela para a condição humana universal. Mas Moisés não perde a esperança e sabe que de alguma forma, de algum outro jeito, lá no exílio de Israel, Deus promete transformar o seu coração para que um dia eles possam realmente ouvir e amar. Nos capítulos finais, Josué foi nomeado como novo líder de Israel, e depois disso, Moisés leva todo o código de leis e tudo o que ele apenas previu que Israel vai fazer e guarda eles dentro da Arca da Aliança. Então Moisés caminha até o topo de uma montanha para que ele possa ver a terra prometida de longe, e então ele morre, e é assim que a Torá termina. É um lugar um pouco estranho para isso acontecer, mas nos deixa uma pergunta: eles vão obedecer às leis e viver na terra finalmente ou não? Bem, a próxima história continua com Josué, o próximo livro da Bíblia, mas isso é o fim da Torá e foi terminado aqui por uma razão muito específica. A Torá é escrita para pessoas que estão fora da terra ou que ainda estão esperando o cumprimento da promessa de Deus de abençoar o mundo inteiro. E assim, agora como cada geração lê a Torá, eles encontram-se chamados a esperar no que Moisés esperava, um novo coração transformado que um dia pode realmente ouvir e amar.